Olá, queridos irmãos de Jornada Terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte em mais um momento aqui em nosso canal da Casa da Santíssima, retomando aí o nosso estudo do Livro dos Espíritos, não é isso? Esse grande manual aqui de orientação a todos nós, que constituiu toda a base da doutrina espírita. Então a gente está retomando o nosso estudo hoje. Nós paramos na pergunta 59 anteriormente e agora nós estamos na pergunta de número 60. É o capítulo 4 do princípio vital. Então Kardec vai falar sobre a vida. Fluido vital, a gente vai conversar sobre isso, não é? Então é o nosso assunto de hoje. Então tenhamos todos aí um bom entendimento, um bom estudo, graças a Deus. Vamos lá. Capítulo 4, do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. Kardec traz aqui um comentário breve, o que seria seres orgânicos e inorgânicos. Vamos lá. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima, que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmo e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais, as plantas. Então, os seres orgânicos são todos os seres que nascem, reproduzem, se alimentam, morrem, não é? Está incluído os animais, os vegetais, os seres humanos. Inclusive nós somos seres orgânicos, não é? Temos um organismo vivo, não é isso? Então vamos lá. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, ou seja, são aqueles corpos, aqueles seres que não têm vida. Tá? De movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então, os seres inorgânicos são aqueles seres que não têm vida, não é? Simplesmente a matéria se uniu, se formou e está ali. São os minerais, como a rocha, os metais, a água, não é? A luz. Tudo isso são os seres inorgânicos, tá ok? Então vamos lá. Pergunta número 60. Kardec pergunta: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Ou seja, é uma mesma força que une a agregação dessa matéria tanto em nós, seres orgânicos, como nos seres inorgânicos? E a resposta dos espíritos: sim. A lei de atração é a mesma para todos. Então, os espíritos respondem que sim, essa lei de atração é a mesma, tanto nos seres orgânicos como nos seres inorgânicos, tá ok? Então, vamos lá, a número 61. Questão 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Ou seja, se há alguma diferença dos corpos de nós, seres orgânicos, para os seres inorgânicos? E a resposta dos espíritos: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. Então veja, quando a gente vai decompondo os corpos, tanto dos animais, vegetais, dos minerais, a gente vai vendo, a gente vai encontrando lá nos primórdios da matéria, lá nas estruturas mais rudimentares, que os elementos são os mesmos, oxigênio, hidrogênio, carbono e assim vai, não é? Então, esses elementos vão se combinando e dando origem aos corpos materiais, tanto dos seres orgânicos como os dos seres inorgânicos. Não é isso? Então, tanto é que se a gente dissolver uma rocha, tem um chamado pó de broca, que é um pó de rocha mineral que aduba as plantas. Magnífico. Por quê? Porque ele contém tanto mineral ali, tantos minerais, que ele se decompõe no solo e as plantas absorvem para a sua nutrição.
A gente usa isso no jardim, não é? Pó de broca, pó de rocha, desculpa, pó de rochas. Então, nada mais é que são rochas trituradas, pó, que é rico em minerais que as plantas absorvem. Então, veja, o composto de um mineral aduba o corpo de um vegetal, de uma planta, e assim vai. Então, os elementos são os mesmos, tanto dos seres inorgânicos como os dos seres orgânicos. A diferença é que nos seres orgânicos, como nós, os animais, as plantas, nós estamos, né, com essa matéria animalizada. Então, isso significa o quê? Que nós estamos ligados a uma coisa chamada vida. E é isso que é o motivo do nosso estudo aqui hoje, como a gente vai ver aí. Não é isso? Então, vamos lá. 62. Item 62. Qual a causa da animalização da matéria? Ou seja, o que traz essa animalização, não é, ao nosso corpo? Qual é a causa disso? E a resposta dos espíritos: sua união com o princípio vital. E é aí que começa o nosso estudo, literalmente daqui de hoje, sobre o fluido vital que proporciona a vida. Não é? Então a gente vai tecer alguns comentários aqui. Então, o que seria esse princípio vital? É o que nós conhecemos por fluido vital, não é? É um fluido, é uma energia. Na época de Kardec não se usava a palavra energia, era chamado de fluido, né? Fluido vital, fluido cósmico universal, que é a matéria primária ou primeira que dá origem a tudo. Inclusive o fluido vital, ele é uma ramificação do fluido cósmico universal. Ele vai sofrendo modificações até dar origem a toda a matéria que existe, como a gente vai ver mais à frente aqui, tá ok? Então vamos lá. 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Ou seja, Kardec pergunta se esse princípio vital, que é esse fluido vital, se ele reside, não é, em algum local particular da matéria. Então, quer dizer, ele é efeito ou ele é a causa de tudo? Então, a resposta dos espíritos aqui, ó. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Ou seja, a vida existe, a minha vida existe, porque a minha matéria absorveu esse fluido vital, que gera vida. Não é isso? Então vejamos aqui a resposta, ó. Uma e outra coisa. A vida, a minha vida, é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. E qual é esse agente? O fluido cósmico, o fluido vital, que eu absorvo, que gera vida. Certo? Então vamos continuar aqui. Esse agente sem a matéria não é a vida. Ou seja, o fluido vital sem a matéria, sem a absorção dos corpos, não é a vida. Ele é uma energia que gera vida. Quando nós absorvemos esse fluido, a união dele com a matéria, com o corpo, gera a vida, como nós a conhecemos. Não é isso? Então vamos continuar aqui. Esse agente sem a matéria não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ou seja, esgotou esse fluido vital, o corpo físico morre. Ele começa a entrar em colapso, não é? É como uma bateria do celular, para que a gente entenda. A gente vai terminar aqui, a gente vai comentar sobre mais isso. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Veja, então todos os seres que absorvem uma parcela desse fluido vital, ele se impregna dele, ele gera vida. Para que a gente entenda isso aqui, vamos trazer para o nosso dia de hoje. Nós estamos nos comunicando pelo celular, que está aqui filmando, gravando, não é? Beleza. O celular é o corpo físico. O chip que traz o número operador é o espírito, entre aspas, uma comparação, tá ok?
A união do chip, que traz a memória lá, o número da operadora, não é? O chip, que é o espírito, ao corpo, que é o celular, como ele vai funcionar o celular? Eu preciso da bateria carregada de energia. Percebe? Da mesma forma é o nosso corpo, são os seres vivos. Nós temos a união com o princípio inteligente. Eu, Carlinhos, sou o espírito, que estou comandando esse corpo. Mas para que haja esse movimento, eu preciso de um combustível. Qual é esse combustível? É o fluido vital, que nós absorvemos e, como nós vamos ver, de acordo com a nossa vida, o nosso movimento, ele vai se multiplicando, se ramificando, se desdobrando. Mas é preciso que tenhamos uma absorção desse fluido primitivo para que a gente comece a caminhar, a trabalhar, a viver. Todos os seres vivos são assim, não é? Então, o celular é o corpo, o espírito é o chip, e a energia da bateria é o fluido vital, que dá a vida a isso, certo? Muito bacana, não é? Um estudo como esse, a gente começa a entender. Então, vamos recapitular essa pergunta e resposta aqui. Então, o fluido vital é uma energia, como a bateria do celular aqui na minha mão, façamos de conta aqui, não é? A bateria do celular aqui na minha mão não é o celular. Não está funcionando o celular, ela contém a energia que quando eu coloco aqui no aparelho e ligo, dá vida ao aparelho. Assim é o nosso corpo. Então o fluido vital é uma energia que está pairando no ar, na atmosfera, no meio ambiente. Quando nós absorvemos ele para a vida, ele gera a vida. A união do fluido com o corpo gera a vida. Então, cada espécie, como nós vemos, ele absorve uma parcela desse fluido. Ele vai se modificando de acordo com a espécie. Por exemplo, um peixe é muito diferente de nós humanos, mas o peixe tem o seu fluido vital, como nós temos o nosso. É igual? Certamente que não. Se a gente pegar aí, digamos, o celular, ele tem uma carga energética aqui de tantos amperes, não é? Um exemplo. Já uma lâmpada, que trabalha também com uma corrente elétrica, ela tem outra amperagem, outro tipo de voltagem. Mas tudo não está funcionando aí de acordo com o fluido elétrico, tanto o celular como a lâmpada. Mas se a gente ligar a tomada da lâmpada no celular, a gente queima. E se a gente ligar um fiozinho da bateria do celular na lâmpada, ela não acende. Percebe? Então, é isso que nós veremos aqui. Todos os animais, plantas, todos os seres vivos, eles absorvem o fluido vital. Mas aí ele é trabalhado, ele é modificado em acordo com cada espécie. A necessidade de cada um. Então, não é o mesmo fluido vital meu, de uma planta, de um peixe, de uma tartaruga, não é? É o mesmo princípio que existe na natureza, mas nós absorvemos e modificamos isso de acordo com o nosso organismo físico, com o nosso tipo biológico. Muito bacana um estudo como esse, não é, meus irmãos? A gente começa a entender uma série de coisas aqui. E aí que reside o passe espírita, ou o passe fora da casa espírita, o magnetismo ali. Por quê? Se tudo é essa energia que paira no ambiente, nós podemos realizar essa troca energética, não é? O passe nada mais é que isso. Quando eu me coloco ali em atenção naquilo que eu estou fazendo, em comunicação com os espíritos amigos, me propondo a ajudar o irmão, eu passo parte do meu magnetismo, dessa energia magnética que eu tenho, essa energia elétrica, que é essa vida. Se a pessoa está com uma baixa nisso, a gente consegue dar uma carga naquela bateria ali. Nada mais que isso. É como o carro que está com a bateria arriada, a gente vem com outro carregadinho aqui, liga um fio, liga os carros, o que acontece? A carga energética daqui ativa essa bateria aqui, refaz em algum momento um potencial energético dela, para que aquele carro continue.
O passe nada mais é que isso. Então, uma transfusão desse fluido magnético, desse fluido vital, que nós absorvemos, que gera vida, e nós podemos repassar para os outros. E quando a gente está com aquela situação de um problema de doença, de um problema que a gente sente que não está muito legal, muito bacana, nós podemos absorver parte desse fluido através do passe. Veja como isso é legal, como isso é bacana. Isso explica o que antes era milagre, era uma coisa milagrosa, não é? E não, a gente vai vendo pelo Espiritismo que é uma transfusão energética. Nada mais que isso. Quem está mais, com uma potência maior, passa para aquele que está menor. E se a pessoa vai tomar passe e ela está super bem estruturada, bem com a vida, com uma saúde perfeita, e o médium naquele momento pode estar com algum tipo de situação com uma imunidade mais baixa, uma frequência mais baixa. Quem tem mais dá a quem tem menos. Isso é lei da física, não é? Então, muitas vezes a pessoa que está aplicando o passe, ela pode receber uma carga energética ali, daquele irmão que está super bem, não é? Então, isso os lados não interferem, a ordem dos fatores não interfere o resultado, percebe? Quem tem mais dá a quem tem menos, independente do seu médium ou seu paciente. Se o paciente está muito bem e o médium precisando, naquele momento, esse paciente vai suprir a necessidade do médium. Isso a gente nem toma conhecimento muitas vezes, porque quem coordena isso são esses amigos espirituais que coordenam essa situação, não é? É automático. Então vamos lá. Tá aqui. Pergunta 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Ou seja, nós sabemos que nós temos a matéria, que é o corpo, e o espírito, que sou eu que estou pensando, falando, estou unido ao corpo físico. São os dois elementos do universo, a matéria e o princípio inteligente, que é o espírito. E aí nós temos um terceiro, que seria o fluido vital, não é? E aí os espíritos respondem a Kardec. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Que matéria é essa? É o fluido cósmico universal, que é o sopro divino. Quando está lá na Bíblia assim, Deus soprou e criou, exatamente. Seria o sopro do Senhor da vida divino, que vai se modificando e dando origem a tudo que existe aí. Então, o fluido vital, ele é uma modificação do fluido cósmico universal, como tudo que existe. O nosso perispírito, o nosso corpo físico, a matéria que está aqui em volta, a cama, a matéria do celular, tudo isso, se a gente for desmembrando, a gente vai chegar no hidrogênio, oxigênio, carbono, e vai, até chegar no fluido cósmico universal, que dá origem a tudo que existe, que nós conhecemos. Veja que coisa interessante. E é aí que entra de novo a explicação do passe. Se tudo isso é uma modificação de um fluido primário ou primeiro, que é o fluido cósmico universal, os engenheiros siderais, esses espíritos magnetizadores que trabalham, que se especializaram nisso, eles têm a técnica exata para manipular esses elementos. E aí o que a gente acha que é milagre. É quando Jesus lá, se ele fez ou não, a gente não vai entrar na questão, mas segundo o Evangelho, quando ele transforma a água em vinho, se isso aconteceu, isso é o quê? É uma modificação dos elementos químicos. Jesus poderia ter feito isso? Sim, com certeza. Pela sua condição de espírito puro, conhecedor de todas as leis que nós ainda estamos engatinhando, com certeza. Aqui no nosso meio, muitas pessoas fazem certas coisas que nós achamos que é prodígio, que é milagre. Não, porque de alguma forma essa pessoa conhece muitas vezes a manipulação de certos elementos, não é? E muitos são médiuns.
assessorados, a grande maioria médiuns, assessorado por espíritos que conhecem a manipulação desses elementos. E a gente se surpreende quando vê aí a transformação de alguns elementos, não é? E assim vai. Então o passe funciona desse jeito. Kardec define o passe como uma molécula malsã, doente, trocada por uma molécula sã, sadia. É a transfusão energética. Através dessa transfusão, os espíritos amigos operam curas, trabalhos que nós achamos que é uma coisa milagrosa. E não, não é? É mais ou menos como a ciência faz hoje. Através de um raio laser ali, de uma terapia, né? Consegue destruir células, consegue destruir um tumor. E aí? Isso não é uma tecnologia também usando-se de energias? Não houve corte. Houve um jato energético ali, de uma tecnologia, né? de uma energia ali que conseguiu destruir aquelas células danificadas, conseguiu fazer com que elas se desintegrassem, morressem. Veja, isso os espíritos já realizam muito antes da idade moderna nossa, não é? Nós estamos engatinhando nessas coisas hoje. Simplesmente isso. Então, vamos lá. Então, tudo isso, tá? Tudo que existe, o princípio vital, né? Esse fluido vital que dá a vida, quando nós absorvemos ele junto ao corpo, nós geramos a vida. Esse fluido também é uma modificação do fluido cósmico universal. Tá ok? Nós já falamos sobre ele aqui no canal. Tem uns estudos anteriores aí, tá bom? Com mais detalhes. Então vamos lá. Aí uma subpergunta de Kardec aqui, parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo e distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Isto é consequência do que dissemos. Então, exatamente, Kardec ainda faz uma pergunta para ter a prova final. Então, o fluido vital não é um fluido especial que foi criado. Isso aqui gera vida. Não. Ele é uma ramificação do fluido cósmico universal, a matéria primária ou primeira de todo o universo, que deu origem a tudo que nós conhecemos. Estrelas, galáxias, planetas, corpos de animais, vegetais, perispírito, tudo. Tudo isso, se a gente for desmembrando isso, nós teremos o fluido cósmico universal. Para que a gente entenda melhor isso aí, vamos simplificar, a gente costuma dar o exemplo da água. Eu tenho aqui um copo d'água, não é? Em estado líquido, está em 20 graus mais ou menos, que ela está geladinha. Mais ou menos aí 20 graus, 18 graus, não é? Nós temos a água. Se nós colocarmos essa água em 0 grau, o que acontece? Lá no freezer, 5 graus negativos, 10 negativos, o que acontece? Ela vira o quê? Cristal. Ela vira gelo, mas não é água. Aí se a gente tirar esse cubo de gelo da refrigeração e colocar de novo em 30 graus, ela se transforma em líquido, água. E se a gente jogar isso aqui na chaleira e colocar no fogo, 100 graus centígrados, 90 graus, o que acontece? Ela vira o quê? Vapor, fumaça. E não é água. Agora, vamos de novo trazer essa água aqui em estado líquido, 30 graus, e vamos decompô-la. O que a água é? É a união de dois gases, duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O, não é? Quando nós juntamos esses dois gases num tubo de ensaio no laboratório, começa a pingar água. E se a gente acrescentar igual 2 de oxigênio e 2 de hidrogênio, nós teremos água oxigenada, que já muda sua composição. Ninguém vai beber água oxigenada, mas é água. Tira uma partícula de oxigênio, voltou à água normal. Percebe? Então vamos tirar oxigênio e hidrogênio. São gases. E assim nós vamos remontando tudo que existe aí, tudo que nós conhecemos. Quando nós vamos desmembrando, nós vamos encontrando elementos primitivos, que esses elementos primitivos já são a união de outros elementos que vai chegar lá no fluido
cósmico universal, FCU, que dá origem a tudo, em todo o universo, pelo menos que nós conhecemos. Pode ser que existam outras coisas aí que a ciência ainda não descobriu, até o espiritismo nem cogitou, que não esteja ligado a esse fluido cósmico universal. Agora, a princípio, tudo que nós conhecemos em termos de galáxias, de universo, tudo, a origem primeira ou primária é o fluido cósmico universal, é o sopro divino. Por isso que, segundo Kardec, é o agente o qual, uma teoria de Kardec, não é que ele coloca, o qual Deus controla tudo e consegue estar em toda parte. Porque esse fluido ele inunda tudo, é como se todo o universo, ou os universos paralelos, fosse um gigantesco aquário. E a água é o fluido cósmico universal. E tudo que está inserido ali faz parte dele. Percebe? No aquário, se a gente fizer um barulhinho no vidro, os peixes se tremem todo, nem pode fazer isso. Por quê? Porque o som ele ecoa pela água e atinge tudo. Assim é o fluido cósmico universal. Ele está inundando tudo. Ele faz parte de tudo. Ele é a matéria primeira ou primária de tudo que existe, inclusive do fluido vital que nós absorvemos e que gera a vida.